Nós vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vou ler os versos de 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Como nós aprendemos em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos nós nos preocupamos, nós tentamos resolver os nossos problemas, às vezes até pensamos negativamente em relação a alguma coisa na nossa vida, mas o nosso Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de bem. Vinde a mim, eu sei tudo sobre você. Preciosos são os pensamentos de Deus. Nós podemos ir até o Senhor, porque além dele ser esse conhecedor de todas as coisas, ele conhece cada um de nós particularmente, conhece a nossa vida e pode cuidar de nós individualmente. O texto diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há um livro chamado Peregrino, de John Bunyan. Esse livro ele é ilustrativo da vida de um pecador indo até Cristo. E desde que ele sai lá, o personagem saiu de uma cidade chamada Cidade da Destruição, ele vai carregando um peso nas costas. Ele vai carregando aquele peso que o incomoda, que o perturba. E mais para o final, ele chega e descarrega na cruz a bagagem que oprimia. O peso era a culpa, o seu pecado. Essa passagem diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabemos que Jesus é alívio para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades, para as nossas tribulações. Mas o maior alívio que o Senhor Deus traz para a nossa vida é o alívio do peso do pecado que nós carregamos e que muitas vezes é fonte de outros problemas que nós estamos enfrentando. O que Jesus está dizendo aqui: você não precisa carregar esse pecado, não precisa resolver isso sozinho. Você pode vir a mim. Esta ideia de que Jesus está falando aqui sobre o pecado e não apenas sobre fardos cotidianos, questões familiares, profissionais, ela vem do próprio texto. Quando nós olhamos o texto por completo, não apenas o versículo que foi lido, no capítulo 11, nós olhamos aqui que ele está falando a respeito de um acontecimento ali. Ele havia pregado, ele havia feito milagres, e as pessoas não se arrependeram dos seus pecados. E a gente percebe que ele chama a atenção daquele povo. Nós estamos em Mateus, Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, nós vemos aqui essa recriminação. Diz aqui: passou então Jesus a increpitar, que é repreender, increpitar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. E aí ele começa, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida.
Depois, no verso 23, ele também fala de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu. E ele está recriminando essas pessoas. Por quê? Como eu disse, porque ali Deus havia operado milagres e aquelas pessoas não se arrependeram. Aqui quando diz, passou Jesus a encrepitar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E ele diz aqui que maior juízo e rigor haverá para Corazim, para Betsaida, para Cafarnaum, do que para Tiro e Sidom, que eram cidades, que eram povos totalmente pagãos. Depois ele diz, menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que eram exemplos de muita maldade. Ai de ti. Aqui eles ouviram a palavra, eram abençoados, mas não se curvaram ao Senhor. Ouvir apenas o Evangelho não é suficiente. E, como diz aqui esta frase, entre todos os agravantes dos nossos pecados, não há nada mais hediondo do que ouvirmos com frequência qual é o nosso dever. Nesse contexto, que na sequência ele diz, vinde a mim todos. É uma palavra de compaixão que Jesus tem para com aquelas pessoas, vendo a situação deles. Alguns não se preocupando com o pecado, outros buscando resolver as suas dívidas, o seu pecado, através da lei dos fariseus, dos julgos pesados da lei. E ele diz então, vinde a mim. Onde mais, irmãos, podemos lançar o nosso peso, lançar o nosso pecado? Quem mais pode remover, senão o Senhor? Quarta-feira passada nós estávamos falando a respeito da idolatria, contando que Adão e Eva, depois do pecado, eles se esconderam de Deus. Vendo que estavam nus, colheram lá folhas de figueira e fizeram roupas. Ali não era apenas uma vergonha, mas uma vergonha física de estarem nus, mas ali já representa o sentimento. Eles viram que estavam nus, eles viram que estavam culpados, que eram culpados, que não eram santos. Eles viram que eram pecadores e tentaram esconder-se de Deus e tentaram resolver por si mesmo a sua vergonha. E Deus, de um gesto tão belo, ali fez roupas de pele de animais para eles, que isso representa que um animal precisou ser morto para que o pecado fosse, ou a vergonha fosse escondida, que é bem representativo do que Jesus fez por nós. Então nós não temos para onde ir, senão Jesus. Vinde a mim, é o que Jesus diz. É o único caminho, é a quem nós devemos ir continuamente, independente se o pecado é o pior, entre aspas, classificado aqui nesta terra, ou se o nosso pecado é o pecado comum que nós temos por sermos natureza pecaminosa, por sermos humanos. Vinde a mim. Quando nós não vamos a Jesus, nós ficamos cansados, porque estamos sobrecarregados. Os sobrecarregados ficam cansados. E o que Jesus prometeu? Ele prometeu que todos aqueles que fossem até Ele receberiam alívio, receberiam esse descanso. Nós podemos, assim, receber descanso em Jesus.
E aqui a gente percebe, irmãos, que na sequência, nós vemos uma frase de Jesus que mais uma vez vai demonstrar que ele está falando aqui a respeito de lançar sobre ele todo o nosso fardo do pecado, pois ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se aproxime de mim, aprenda de mim. Vocês encontrarão descanso para a vossa alma, que é o peso que o pecado traz para a nossa alma. Esse alívio requer ir até Jesus, mas ir até Jesus e tomar o seu jugo. Ele diz: tomai o jugo e aprendei de mim. Cristo alivia um peso, o maior peso que qualquer um pode carregar, que é o peso do pecado. Mas ele também requer de nós submissão. E aqui ele chama de jugo suave, de fardo leve. O que seria esse jugo? Geralmente vem-nos à cabeça aquela figura dos dois bois unidos por um jugo pesado. A finalidade é para que eles andem juntos. Eu ouvi que em certas situações se coloca um boi mais experiente e um boi talvez mais jovem, menos experiente, para que ele seja forçado a andar junto, Porque se você colocar num jugo dois bois preguiçosos lá, eles vão ficar lá paradinhos, E a metáfora muitas vezes usada é essa, de Jesus ao lado, mas aqui a ideia não é de Jesus fazendo força. Ele diz o jugo suave, o fardo leve. Então o jugo, a figura do jugo é porque nós colocamos essa imagem aqui na nossa meditação dessa noite. Ela está bem alegre, para quem está carregando um peso. É a ideia de um instrumento que facilita o transporte. No caso aí, transporte de baldes. Olha o tamanho desse balde. Provavelmente, parece que é uma mulher, não teria condições de carregar um balde desse sozinho. E por ter esse instrumento, colocar o jugo nas suas costas, criou-se uma facilidade para transportar. Então nós cremos que Jesus está falando deste jugo, que de forma equilibrada carregamos um peso, e esse peso se torna leve. Ou seja, Jesus diz que o seu jugo é um instrumento que facilita o carregar dos fardos. Quando nós carregamos esse jugo, nós aprendemos de Jesus. O fato de ir até Jesus é aprender de Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repito, estar com Jesus é um alívio de pesos, mas requer de nós submissão. Estar com Jesus é também levar o seu jugo, é aprender do Senhor, é se submeter à autoridade do Senhor, tornar-se servo do Senhor. Nós somos livres, mas não é uma liberdade da independência, é uma liberdade de sermos servos, por que não dizer escravos de Cristo? Parece incoerente você falar que você é livre para ser escravo, mas é a grande realidade, pois nós não podemos ser livres para fazer o que nós bem entendemos, porque nós não temos capacidade de cumprir a lei, de andar no caminho que é melhor para nós mesmos. Somos alguém que precisa desse tutor, que é Jesus, que nos ensina. Ele é um mestre manso, ele é humilde, o seu fardo é leve, mas é fardo. Muitos tentam justificar os seus erros, cobrindo com folhinhas. Muitos tentam cobrir os seus fardos com terapia, psicólogo, remédios. E Jesus diz: vinde a mim.
Repare, irmãos, que não estamos aqui para falar contra tratamentos, contra a utilização de remédios, contra consultar um psicólogo ou terapeuta. A questão aqui é o seguinte: há muito pecado sendo tratado com remédio, enquanto a gente deveria ir a Jesus e confessar os nossos pecados e sermos curados. Há muitas pessoas que falam: eu não consigo dormir, então eu preciso tomar um remédio. Mas o que não te deixa dormir? Provavelmente são algumas atitudes que você está tomando na sua vida que estão tirando a tua paz, que estão te deixando doente. A cura é Jesus. Agora, não estamos dizendo, mais uma vez repito, que em alguma situação não precisamos tomar um remédio, não precisamos fazer um certo tipo de terapia, isso mais ou isso aquilo. Mas com certeza, se a gente ouvir esse vinde a mim, a gente vai resolver muita coisa. Tanto que no céu não vai ter doença, não vai ter tristeza, e nós vamos estar com Jesus e sem dor, sem pecado, sem nada, sem remédio. Nós estamos vivendo num mundo que tudo agora é uma doença, é uma sopa de letrinhas, e assim se justifica certos tipos de atos, certos tipos de comportamento. E nós, mais uma vez repito, não estamos aqui para julgar A ou B, mas nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida, que pode ser tratada com Jesus, muitas vezes está sendo tratada com coisas estranhas por aí. Mas não é só remédio, psicólogo. Quantos tentam resolver com penitências, com atitudes, com atos, com compromissos que eles não vão conseguir? E Jesus diz: vinde a mim, tomai o meu jugo, aprenda de mim, eu lhes darei descanso. Alguns dizem aqui, separam essas palavras, primeiro alívio, depois descanso. Eu creio que é tudo muito junto aqui, que dizem que alívio é aquilo que você tem imediato, mas ainda você não teve o descanso. Então, depois você tem o descanso. À medida em que você se aproxima de Jesus, você já tem um alívio. À medida em que você vai vivendo, aprendendo, tomando o jugo, você vai conseguindo descanso para a sua alma. O alívio é imediato, mas o descanso ele vem sendo progressivo, e quando nós vamos entregando em Jesus, entregando a Jesus a nossa vida, com certeza nós podemos descansar em Jesus. Nós encontramos descanso para o nosso coração, para a nossa consciência, nós encontramos perdão para o nosso pecado, nós encontramos paz em Deus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma cruz, existe um peso, mas esse peso é chamado de um peso leve. 1 João 5,3 diz: os mandamentos de Cristo não são penosos. Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Uma das aulas que nós temos, nossa classe de novos membros, ela fala sobre privilégios e responsabilidades, ou privilégios e deveres. E esse tópico diz o seguinte: como Cristo, se tornando um membro da igreja, sendo uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, nós temos vários privilégios. Nós somos filhos de Deus, nós somos perdoados, temos salvação, participamos da Santa Ceia, que é um privilégio para o nosso fortalecimento espiritual. Temos vários privilégios, poderíamos falar aqui sobre a oração, sobre a instrução que nós temos na Sagrada Escritura, privilégio de orar, de adorar a Deus, de cantar. Mas também temos responsabilidades como crentes. E aí na aba das responsabilidades está a obediência, está o amor ao próximo, está o amor a Deus, está a busca da santidade, está a servir a igreja, a sua igreja a qual você participa. Mas repare que
Como o jugo é leve, porque até nessa, chamei de aba aqui, né, das responsabilidades, tudo é bênção, tudo é alegria. Como é bom obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, são os caminhos deliciosos. Que bom ter alguém que direcione o nosso caminho. Que bom andarmos em santidade, amar o nosso próximo, viver, como é bom viver unidos os irmãos, como é bom servir a igreja. Muito melhor que servir esse mundo, que está participando aí de uma programação do mundo, servir a sua igreja, participar. Ou seja, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, Jesus diz, aprendei de mim, está coladinho com Jesus, ouvindo da sua mansidão. Alguém pode pensar que se aproximar de Jesus vai tomar um raio na testa, né? Será que Adão e Eva ficaram preocupados? O que Deus ia fazer com eles? E se esconderam? Com certeza. E nós muitas vezes, parece que nós não queremos nos aproximar de Jesus. Mas Ele vem para nos cobrir, para nos perdoar, para nos ensinar. Ele nos dá tarefas, mas como um pai que ensina, que tem paciência, que tem amor e misericórdia. Aceitemos pessoalmente esse convite. Você já aceitou o convite de Jesus? Receber Jesus como seu Salvador? Se já aceitou, já faz parte dessa bênção. Mas já está tudo pronto? Não. Dia a dia. Vinde a mim. Mais uma vez. Hoje você foi até Jesus? Confessou os seus pecados? Deixou o seu peso? A sua dor? Vinde a mim. O meu jugo é suave. Não é como o jugo dos fariseus que tinham tantas leis que se tornava algo impossível de se viver. Meu fardo é leve. Eis o segredo de ter um coração leve. Tudo depende e gira em torno da aceitação dessa oferta que Cristo faz. A oferta é dele, vinde. Mas nós precisamos nos mover. Vinde a mim, a Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha o convite a todos. Embora muitos não irão a Jesus, mas Ele está aberto. Vinde. João 6,37 diz, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Será que nós não precisamos de Jesus? Com certeza, precisamos de Jesus. Temos pecados, temos tristezas a serem removidas, feridas a serem saradas. O Senhor pode mudar a nossa vida, iluminar a nossa mente. Vinde a mim, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Vinde a mim, preciosos são os meus pensamentos. Salmo 139, 17 fala sobre isso. Hoje nós lemos o final do Salmo 139. Vocês viram depois que o salmista teve esse contato, faz essa declaração maravilhosa sobre a onisciência de Deus, o que ele diz? Salmo 139, 23 e 24, ele termina dizendo o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele vai até Jesus, ele vai até Deus. Conhecemos o Senhor, que é o nosso Criador. Sabemos que necessitamos de Jesus. Dia a dia precisamos ir a Jesus. E seremos bem recebidos todas as vezes. Encontraremos descanso no Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. De mais uma vez, Deus,
observarmos a Tua palavra, ó Deus, do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, ó Deus, para que nós possamos mais e mais conhecer a respeito de Jesus. Ó Deus querido, não permitas que sejamos vivendo ansiosos pela vida, preocupados, ó Deus, com tantas coisas, mas que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, ó Pai, e ir ao Senhor, ó Pai, sabendo que no Senhor nós encontraremos descanso, todas as coisas serão acrescentadas, ó Pai. Que nunca, ó Deus, nós deixemos de ir a Ti em primeiro lugar, de buscarmos a Tua presença, que estejamos buscando carregar este jugo da obediência, Deus, e não o jugo do mundo, o pecado ou qualquer tentativa de nos justificar, de tirar esse peso, se não for em Jesus. Ó Pai amado, que o Senhor esclareça essa mensagem nos nossos corações, aplique a cada um de nós, é isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.